Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo narrado aqui do canal Papo no Volante. E hoje é um vídeo de estrada. Me acompanha aí pela subida da serra através da rodovia dos imigrantes. E se você chegou no canal agora, saiba que aqui o diferencial é que alguns dos vídeos são narrados. Então não só você vai ver a paisagem, as estradas, os bairros, as ruas, mas você vai ouvir as histórias de cada um deles. Por isso, inscreva-se no canal para você não perder nenhum próximo vídeo. Como é bom tirar férias, não é mesmo? Eu não canso de falar isso. Mesmo que essas férias tenham sido nessa semana chuvosa que a gente teve aqui no litoral de São Paulo. No dia da gravação era um sábado, mais precisamente dia 14 de novembro de 2020, e a hora 16 horas e 32 minutos. E eu saí da Riviera de São Lourenço, aonde eu estava passando a semana. Cheguei na Riviera na segunda-feira, desci pela Imigrantes, desci pela pista nova da Imigrantes, tem até um vídeo no canal, e agora eu tô subindo para São Paulo e vou subir pela Imigrantes, porém pela pista antiga da Imigrantes. Na verdade, eu queria ter subido pela Anchieta. A Anchieta é uma rodovia mais sinuosa, cheia de curvas, um monte de caminhões, ia dar uma filmagem diferente. Mas aí eu fiz uma pesquisa no Instagram, uma enquete, e aí a maioria quis que eu subisse pela Imigrantes. E quem que manda no canal? Vocês, né? Então, o que vocês decidiram, tá decidido. Vamos subir aí pela Imigrantes. E até foi bom, viu? Porque tava uma neblina, assim, bem pesada na subida da serra. Se você quiser ver aonde era a entrada para Anchieta, de repente um dia você quer subir pela Anchieta, volta aí o vídeo, é bem no comecinho. No segundo 22 tem a entrada aí da Anchieta. Eu estou dirigindo aqui então pela rodovia Cônego Domênico Rangoni. Mas essa rodovia também é mais conhecida e eu até prefiro chamá-la de Piaçaguera-Guarujá. Essa é a rodovia que, se você vem de São Paulo e desce pela Imigrantes, você pega Piaçaguera-Guarujá se você estiver indo para cidades como Guarujá, Bertioga, Juqueí, Maresias e até mesmo São Sebastião. E aqui eu já saí da rodovia Piaçaguera-Guarujá e entrei nesse acesso para a rodovia dos Imigrantes. Então logo mais aí, daqui a alguns segundos, começa a tão bonita obra de engenharia que foi a rodovia dos Imigrantes. E essa rodovia, para quem não sabe, ela foi construída em duas partes. Primeiro, fizeram uma pista lá em 1976. Eu não tinha nem nascido ainda. E depois de 26 anos, com novas técnicas construtivas, mais tecnologia, conseguiram fazer a segunda pista dos Imigrantes. Hoje eu vou subir pela pista antiga dos Imigrantes. Porém, no final dos feriados, quando tem muita gente subindo do litoral, olha esses cones aí à esquerda. Eles deixam as pessoas irem pela nova pista também. E aí eles invertem o sentido. Ninguém mais desce no final do feriado pela pista da esquerda e todo mundo sobe pelas duas pistas dos Imigrantes. Mas aí você pode estar se perguntando: ok, e quem quer descer a serra, como é que faz? Simples. Pega a rodovia Anchieta. E a rodovia Anchieta, ela tem pistas independentes para descer e para subir. Então você imagina que no final do feriado tem uma pista da Anchieta subindo a serra e duas pistas de Imigrantes subindo a serra. Mas nem tanta pista faz com que a gente não pegue trânsito aqui. É impressionante a quantidade de gente que desce para o litoral.
E talvez você já tenha percebido aí na tela, mas estão caindo alguns pingos de chuva. Por enquanto, são só pingos pequenos, né? Só deixando a câmera um pouco embaçada num cantinho ou no outro canto, mas logo mais a chuva vai aumentar. E aí eu vou ter que ligar a câmera internamente. Agora são 16 horas e 35 minutos. E como eu estava falando, eu estava passando as minhas férias lá na Riviera de São Lourenço. Eu fiquei num apartamento que eu aluguei através do Airbnb. Airbnb é aquele site onde pessoas deixam seus apartamentos para alugar e interessados procuram, né, casas de outras pessoas para alugar, sem intermédio de uma imobiliária. E aí foi isso que eu fiz. Fiquei lá de segunda a sábado e hoje a proprietária, muito gentil, falou que eu poderia ficar até mais tarde no apartamento dela. Porque quando você fica num hotel, normalmente você tem que fazer o check-out por volta do meio-dia, não é isso? Mas ela falou assim, não, como não tem ninguém que vai entrar hoje, o próximo hóspede só vai entrar na segunda-feira, você pode ficar aí até tarde. Então deu até para aproveitar um pouco da piscina. E agora vai começar o Festival de Túneis. Vamos contar aí quantos túneis tem na subida da Rodovia dos Imigrantes? Então esse é o primeiro. Logo mais aí na frente a gente já vai ver a entrada do segundo túnel. E um parênteses aqui. A Rodovia Nova dos Imigrantes, que foi entregue em 2002, ela conta com apenas 3 túneis, sendo que um dos túneis é o maior túnel rodoviário do Brasil. Ele tem mais de 3 quilômetros. E se você quiser ver esse túnel, basta você procurar no canal o vídeo onde eu estou dirigindo pela Nova Imigrantes. Então a gente está acabando aqui de sair do segundo túnel. Daqui a pouco já vai aparecer o terceiro túnel. Eu já contei em outros vídeos que quando eu era pequeno, meu pai tinha um apartamento no Guarujá. Então, em vários feriados, nas férias, a gente descia para o litoral. Aqui eu entrei no terceiro túnel. E uma brincadeira que a gente tinha quando a gente era pequeno, eu e minha irmã, era contar a quantidade de túneis pelos quais a gente passava, que é exatamente o que eu estou fazendo agora. Então a gente saiu do terceiro túnel, agora a gente vai entrar no quarto túnel. E está começando a chover cada vez mais. E olha, muitos caminhões aqui subindo pela Rodovia dos Imigrantes. A descida é proibida. A descida, os caminhões, ônibus e vans precisam ir pela Anchieta. A razão disso é que a Rodovia dos Imigrantes tem uma taxa de declive de 6%. Ou seja, para cada 100 metros percorridos, você desce 6. E para um caminhão pesado, isso exigiria, além do freio motor, né, que é você estar engatado numa marcha que segura o caminhão, exigiria também um pouco de freio. E o uso contínuo de freio numa descida como a Rodovia dos Imigrantes poderia causar falha no sistema. Então eles alegam que, por problemas de segurança, caminhões não podem descer. Já a subida, eu não sei direito qual que é o critério, porque hoje é sábado e eles estão subindo. De repente é só aos domingos que é proibido? Eu não sei. Se você souber, escreva aí nos comentários. O trânsito aqui já está começando a ficar mais pesado. Na frente você já está conseguindo ver, né? Tem um pouco de neblina e vai ter um pouco de chuva também. E aí uma subida dessa se torna bem perigosa. Aliás, é triste falar isso, mas no dia 15 de setembro de 2011 teve o maior acidente da história do sistema Anchieta Imigrantes. Foi um engavetamento onde teve mais ou menos 300 carros envolvidos, 1 morto e 29 feridos. Foi na altura do quilômetro 41, já lá perto de São Bernardo do Campo. Então, por causa da neblina, o que provavelmente aconteceu, né, é que os carros não foram vendo
os carros da frente que estavam parados ou que reduziram a velocidade e foram se chocando um contra o outro. E vinha e batia, vinha e batia. Imagina, 300 carros. É muita coisa, né? Aqui agora a gente está entrando no 5º túnel, é isso? Você está acompanhando a contagem? Me ajuda aí. E eu queria pedir desculpas pela qualidade da imagem. Você sabe que uma das coisas que eu prezo no canal é uma boa imagem. E aqui eu concordo que não está boa essa imagem. Bom, porque a minha câmera ela não é muito adequada para filmagens à noite. Fica assim, tudo chuviscado. E lógico, ainda além do chuvisco de estar num túnel escuro, tem o fato da lente estar molhada, então tá muito ruim. Desculpa, viu? Olha só a esquerda aí, não dá pra ver mais nada, né? Mas aqui na pista, pelo menos, a visibilidade ainda está boa, né? Deixa eu aproveitar esse momento e te contar um pouco aí do fascínio que eu tenho por obras de engenharia como prédios, pontes, viadutos, rodovias. E essa aqui, a Rodovia dos Imigrantes, para mim é um exemplo muito claro do poder da engenharia, né? Hoje o dia está um pouco nublado, mas se você descer aqui ou se você subir num dia com tempo limpo, você vai conseguir ver diversas vezes as pistas dos imigrantes se cruzando, seja por cima, por baixo, depende da pista que você tiver. E aí o que me impressiona é que a primeira pista dos imigrantes, ela foi entregue em 1976. Se você parar para pensar, como que era o trânsito em 1976? Que carros que tinha rodando na rua? Fuscas, Brasílias, que mais? Nem eu conheço, só conheço Fusca e Brasília. E agora eu estou entrando no 6º túnel. Mas o que eu quero dizer, fazendo esse comparativo com os carros, é que assim, a obra ela é tão bem feita, ou foi tão bem feita, que continua até hoje, né? Os carros evoluem, né? Mal tem Fusca passando aqui, agora tem muita SUV, muito carro moderno, né? O número de carros aumentou consideravelmente e tá aí, a pista dos imigrantes aí, guerreira. E eu não sei se esse gosto pela engenharia, pelas ciências exatas, vem de família. O meu pai, ele é engenheiro metalúrgico e civil, aposentado, claro, mas ele trabalhou em grandes projetos de engenharia, como, por exemplo, a barragem de Itaipu. Eu até comecei a fazer engenharia civil, né, como a minha primeira faculdade, mas acabei largando essa faculdade para fazer administração de empresas. E a neblina aqui ficando cada vez mais forte. E os carros reduzindo a velocidade. E você, o que você pensa? É mais fácil dirigir na cidade ou na estrada? Entrando no 7º túnel. Na minha opinião, é muito mais difícil dirigir na estrada. Você tem que ter mais atenção, mais foco, mais cuidado. Tem que conhecer bem o seu carro, conhecer os limites dele, os limites da estrada também. Ainda mais num dia assim de chuva, hein? 8º túnel agora. Deixa eu também esclarecer um ponto aqui em relação ao nome das pistas. Eu costumo falar a pista nova e a pista antiga, mas na verdade o correto seria eu mencionar pista sul quando eu estiver falando da pista nova. E aqui, pista norte, quando eu estiver falando da pista antiga. Então, normalmente, a gente sabe, né, que a pista nova é a pista que desce e a pista antiga é aquela que sobe normalmente, né? É claro que em feriados isso se inverte. Mas seria mais correto falar pista sul, que é a nova, né, que desce, e pista norte, a que sobe. Entrando agora no 9º túnel.
Mas esse negócio de norte e sul é meio confuso, né, para quem não conhece a região, né? Não é mais fácil você falar a nova pista que desce e a antiga pista que sobe? Porque você vai falar assim, tá, a pista norte, pô, o que que significa pista norte? É a que tá descendo, é a que tá subindo, é a nova, é a antiga, enfim. E o trânsito vai ficando cada vez mais carregado e a chuva começa a incomodar. A chuva começa a atrapalhar aqui a filmagem. Pelo menos as pessoas, você vê, né? Estão andando bem mais devagar, né? Repara como a neblina está começando a ficar mais forte, uma mistura de neblina com chuva. A visibilidade aí na frente já começa a ficar um pouco prejudicada, né? E tem gente que ainda sobe de moto, hein? Nessa chuva e neblina, que coragem! E agora, entrando no 10º túnel, bem curtinho, poderia dizer também que eu estou no penúltimo túnel? Mais uma moto destemida, hein? Que passou aí rapidamente. Você viu, né? Pronto. Entrando agora no último túnel, no 11º. Então a gente viu 11 túneis. Talvez você faça uma pesquisa na internet e encontre que a rodovia dos imigrantes tem 14 túneis. Pois é, mas você viu aqui, né? A gente passou por 11 apenas. Você pode até voltar o vídeo que você vai ver que foram 11. E agora aqui a gente já está no Planalto. Agora são 16 horas e 48 minutos. Há exatos 14 minutos a gente começou a subir a serra. A subida da serra, então, pela rodovia dos imigrantes dura 14 minutos num dia, assim, com um trânsito moderado. Tem dias que isso aqui pode levar mais de 1 hora, principalmente aos finais dos feriados. Mas voltando à conversa dos túneis. 14 túneis, quando você achar isso na internet, se refere aos 11 túneis dessa rodovia antiga, mais os 3 túneis da rodovia nova, da pista nova. Por isso, então, que a soma total dá 14 e você vai encontrar algumas referências aí de 14 túneis. Uma pergunta, então, para você refletir. Por que a pista antiga, aquela que foi entregue em 1976, tinha 11 túneis e a nova só tem 3 túneis? Vou te dar 5 segundos aí para você refletir. A resposta é: a tecnologia de hoje permitiu que se fizessem menos túneis a fim de minimizar o impacto ambiental. Então é simples, né? Se você faz um buracão na rocha, você não está agredindo o meio ambiente, você não está destruindo árvores, né? O impacto é menor. A chuva agora ficou um pouco mais intensa, já está começando a comprometer a qualidade da imagem, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos ligar a câmera interna e aí a gente volta para a câmera externa assim que a chuva passar. Então vamos lá? Pronto! Nada como estar preparado, né? Uma câmera já estava aqui internamente. Eu não gosto muito de fazer filmagens com a câmera interna porque você tá vendo aí, né? Tem reflexo do painel no para-brisa. Mas é o que temos para hoje, né? Então vamos continuar assim por mais alguns minutos e aí depois a gente volta para a câmera externa. E aí, infelizmente, você vai ficar ouvindo as nossas conversas aqui dentro. Não vai não, porque eu vou tirar o som.
Pra falar a verdade, eu não gosto nem um pouco de dirigir na chuva. Eu acho que fica muito perigoso e você precisa dirigir pelos outros, né? Porque você imagina, se o carro da frente aqui freia bruscamente, ok, eu consigo parar, pelo menos eu tô numa distância segura. Mas e o carro que está atrás, colado em mim? Será que ele vai conseguir parar? Esse é o grande medo, né? Quando tá chovendo, quando tá uma neblina assim, o negócio é dirigir com precaução, né? Por mais que hoje em dia os carros sejam super modernos, né, com ABS, com várias tecnologias, não são todos os carros que são assim, né? Então, você tem que tomar cuidado também pelos outros, né? E qual a diferença que vai fazer, né? Você chegar em casa 5 minutos mais cedo, porque você correu mais, não vai fazer diferença nenhuma, né? Eu lembro que ficou marcado, eu não sei nem quando foi, nem aonde foi, mas eu vi um outdoor e eu acho que a polícia rodoviária deve se utilizar dessa frase aí de tempos em tempos, né? Eles colocam as frases assim no outdoor. Quem corre mais vive menos. Impactante, né? Só retomando a questão ambiental da Nova Imigrantes, da pista sul, ela teve um impacto menor, né, por causa dos túneis, né? Então priorizou-se grandes túneis ao invés de sair toda hora e ter que fazer algum tipo de intervenção na natureza. Mas enfim, além disso, é muito interessante ver como que foi construída a nova pista dos imigrantes. Tem alguns documentários na internet. Eu vou até deixar um link aqui nos comentários, se você gosta e quiser assistir. Porque uma coisa que me chamou a atenção é todo o tratamento da água que era feito, né? Então, por exemplo, se você vai fazer o túnel, você tira muita terra, né? Você explode determinados trechos do túnel e tem todo esse dejeto, né, que sai dessa obra, né? E aí é importante dizer que tudo isso que saía, todo esse líquido, essa água misturada com barro, misturada com metais pesados, enfim, o que quer que estivesse nessa água, tudo isso era tratado. Então fizeram estações de tratamento de água, para não devolver para a natureza água suja. Senão, já pensou? Você faz uma obra, tira um monte de terra, joga no rio? Não dava para fazer isso, né? Então a preocupação com o meio ambiente foi muito grande. Afinal, a rodovia dos imigrantes está dentro do Parque Estadual. Parque Estadual Serra do Mar. Aliás, esse seria um passeio bem interessante para se fazer e para fazer um vídeo aqui no canal. E agora aqui não tem mais segredo. Eu já estou aqui no Planalto, eu devo estar mais ou menos a 700 metros de altitude, né, acima do nível do mar. E aqui, se eu for reto, eu vou chegar na Avenida Abraão de Moraes, que vira mais para frente Ricardo Jafé. E a Ricardo Jafé, ela vai chegar lá no bairro do Ipiranga, aonde Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Tem um vídeo no canal sobre o bairro do Ipiranga, onde eu conto um pouco mais dessa história de Dom Pedro. Mas o que eu queria dizer é que olha só como as coisas fazem sentido, né? O Dom Pedro, ele estava saindo de Santos, então ele não subiu a rodovia dos imigrantes, infelizmente, né? Para ele, com as mulas que que serviam de transporte para ele, ele teve que subir pela Anchieta? Não, a Anchieta também nem existia. Ele teve que subir por uma estradinha, uma trilha que foi aberta pelo padre José de Anchieta. Então ele subiu com as mulas, chegou aqui no Planalto, foi andando em direção ao Ipiranga. Na verdade, ele estava andando em direção ao centro da cidade, que era onde tudo acontecia. Praça da Sé, Pátio do Colégio.
Então ele estava indo para lá. Só que, como o caminho é muito longo, o Ipiranga era uma parada para descanso, para os animais beberem água. E lá ele estava começando a passar mal, dor de barriga. Então lá ele ficou por um tempo. E aí as coisas estavam acontecendo lá em Portugal, né? A Revolução do Porto, enfim, um monte de coisa que eu não vou entrar em detalhes agora. Mas o fato é que Dom Pedro estava no meio do caminho, do trajeto dele, quando ele teve que parar e falar que ele decretava aí a independência do Brasil e dizia que ficava aqui como sendo aí um novo imperador do Brasil. E aí o curioso é que assim, ele estava cansado de uma viagem, montado em mulas, e quando Pedro Américo retratou aí o momento da independência, né, que tem um quadro super famoso que está exposto no Museu do Ipiranga, é tudo pintado de uma maneira muito mais glamurosa, né? Cavalos bonitos, soldados todos fardados, Dom Pedro I esbelto em cima do cavalo dele, né? Pois é, a realidade nem sempre é como ela é retratada, desenhada ou pintada. E é mais ou menos o que a gente vive no Instagram, né? Diga-se de passagem, né? Instagram é a Happy Land, né? A terra das pessoas felizes. Só pessoas bonitas, na praia, bronzeadas e nada de tristeza, né? Isso não existe, né, na vida, né? No Instagram são só as coisas boas. Enfim, vamos voltar aqui à rodovia dos imigrantes. E aqui à esquerda, acabei de passar pelo pedágio da rodovia dos imigrantes. E olha que interessante, você só paga pedágio na descida. Na subida você não paga pedágio. E o pedágio, a título de referência de preço, em dezembro de 2020 ele está custando R$ 28. É o pedágio mais caro do estado de São Paulo. Mas também é uma baita rodovia, né? E você saber que aqui, por exemplo, essa rodovia é administrada pela Ecovias. A Ecovias é uma empresa do grupo Eco Rodovias. A Ecovias, administradora dessa estrada, ela faz jus, né, ao seu pedágio. Você consegue ver aí pelas pistas que olha só quantas faixas de rolagem a gente tem aqui. Uma no cantinho, 2, 3, 4, 5, 6 faixas de rolagem. E ainda, em determinadas situações aí nos feriados, eles liberam até o acostamento para você trafegar. Mas não pensa que você pode entrar no acostamento aí em qualquer momento, não. Tem um momento específico, tem uma sinalização específica que diz que você pode trafegar no acostamento. Então são 6 pistas. Pensar que uma rodovia dessa tem guincho gratuito para você. Então, se o seu carro quebrar aqui, você vai ter um telefone de apoio e você vai ligar e o guincho vai te tirar de onde você estiver e te levar para um lugar que tenha banheiro, que tenha uma estrutura, aqui dentro mesmo da rodovia,
de maneira gratuita. Gratuita não, né? Você já está pagando isso aí através dos pedágios. Aqui à esquerda, queria só aproveitar para dizer que a gente está passando pela represa Billings. Tem um outro vídeo no canal, onde eu estou descendo a Imigrantes, então se você quiser ver essa paisagem um pouco mais bonita, ensolarada, vai lá pro vídeo, procura no canal o vídeo da descida pela Nova Imigrantes. Aí não estava chovendo e você vai conseguir ver um pouco melhor aí essa paisagem. E depois da represa Billings, a gente vai passar perto de cidades como, por exemplo, São Bernardo do Campo, Diadema, até finalmente a gente chegar em São Paulo, perto lá do bairro Jabaquara e Vila Guarani. E olha só, tá um pouco de neblina aí, bastante neblina, né, por sinal. Só que à direita aí é a saída para você poder pegar o Rodoanel. Então, por exemplo, Rodoanel, para quem não sabe, é um anel viário que circunda a cidade de São Paulo. Então, vou te dar um exemplo. Se você está no litoral e quer ir para uma cidade como, por exemplo, Rio Claro, você normalmente, antes da construção do Rodoanel, você teria que continuar aqui dirigindo aonde eu estou, entrar na cidade de São Paulo, pegar a Avenida dos Bandeirantes, depois a Marginal do Rio Pinheiros. Então você poderia pegar essas vias todas congestionadas para aí sim você pegar a rodovia dos Bandeirantes para te levar para o interior. E agora, o que muda com o Rodoanel? Você consegue evitar de entrar na cidade. Então você pega esse anel viário, faz uma semicircunferência, né? Pega só uma parte do Rodoanel e já sai lá na estrada que você deseja. Muito bom isso, né? Pensar que todos os caminhões não precisam mais entrar na cidade de São Paulo ajuda o trânsito de quem mora em São Paulo. E pro lado do caminhoneiro também é uma boa, né? Em determinadas situações, porque ele vai pagar um pouco mais de pedágio, ele vai ter um gasto de combustível um pouco maior, mas o trânsito e o tempo que ele ficaria parado na cidade compensa. Então, imagina o volume de caminhões que estão constantemente indo e voltando do Porto de Santos e que agora não precisam mais entrar na cidade de São Paulo. Mas, infelizmente, o Rodoanel ainda não está pronto. Ele não é um anel, ele é um pedaço de anel. Tá faltando uma parte na Zona Norte. Essa parte já deveria ter sido concluída há muito tempo. Porém, ela está atrasada e parece que o projeto vai ser entregue somente em 2022. O Rodoanel em si já custou 7,3 bilhões. E ainda faltam 2 bilhões para concluir. E eu vou colocar na tela aqui para você ver aqui o que do Rodoanel já está concluído e o que ainda falta para ser concluído. Agora, vamos fazer aquela nossa brincadeira. Se você assistiu o vídeo até aqui, escreve uma frase nos comentários para eu saber que você assistiu, para eu saber que você ouviu a narração desse vídeo. A frase de hoje vai ser: que bela obra de engenharia. E aí você pode complementar com qualquer coisa que você quiser colocar a respeito do vídeo, alguma pergunta, alguma sugestão, qualquer coisa. Mas se você escrever que bela obra de engenharia, eu vou entender que você conseguiu assistir o vídeo até esse trecho aqui. Na verdade, não é até o final. Por quê? Porque ainda tem aí uns 14 minutos, mais ou menos, para o final do vídeo. E também não tem graça, se eu colocar no final do vídeo, as pessoas vão lá no final do vídeo, escutam a frase e fazem um comentário, né? Então, essa frase, aleatoriamente, ela é colocada em algum momento aqui, do meio para o final. Mas o vídeo de hoje ele tem uma característica, né? É um vídeo muito grande, né?
Então daqui para frente eu vou deixar você apreciar aí a Rodovia dos Imigrantes, a chegada em São Paulo. Vou deixar você apreciar sem narração. Eu volto lá no finalzinho, quando tiver alguma coisa relevante, como por exemplo o pavilhão de exposições Imigrantes. E aqui deixa eu aproveitar e colocar uma versão remixada da música tema do canal, aquela música que toca no começo de cada vídeo. Essa é uma versão diferente que eu achei bem legal. Então vou colocar aí para você escutar. E aqui à direita tem a entrada para São Paulo Expo. É um pavilhão de exposições
relativamente novo aqui da cidade de São Paulo, que tem atraído grandes eventos. Eventos do setor de hotelaria, eventos de indústrias, eventos como, por exemplo, o Salão do Automóvel, eventos motivacionais, né? Como, por exemplo, quando Tony Robbins veio para o Brasil da primeira vez, ele fez uma apresentação aí, tive a oportunidade de vir aqui. Então é um excelente pavilhão de exposições, tem um estacionamento muito bonito, muito organizado, é um prédio que fica ao lado. Então é um lugar assim interessante para os eventos. E aqui acaba o trajeto da Rodovia dos Imigrantes. Agora eu estou ficando aqui à direita, porque eu quero pegar essa saída, lá na frente fazer a volta, pegar esse viaduto e atravessar a Rodovia dos Imigrantes para o outro lado, para eu subir em direção à Avenida dos Bandeirantes. E se eu tivesse entrado aqui à direita, eu chegaria na região do zoológico, do Zoo Safari. Tem vídeo no canal do Zoo Safari. Então, se você tem criança, é um passeio interessante para você levar as crianças e para elas poderem ver os animais bem pertinho delas. Matheus, vem aqui contar como é que foi o passeio do Zoo Safari. O que você lembra de lá? Que animais que você viu? Eu vi leão, girafa, Macaco, um monte de aves. O hipopótamo estava na água. Hipopótamo também eu vi. Legal. Então, as crianças gostam, né? As crianças gostam. O Matheus é que veio participar aqui da edição do vídeo. Ele sempre gosta aí de falar alguma coisa. Se bem que você não tem vindo mais, né, Matheus? Com tanta frequência, né? Mas, enfim. Ficamos por aqui, então. Aqui a gente já está na Avenida Afonso Descragnole Tonet. Né? Duvido que as pessoas saibam o nome dessa avenida. Nesse pedaço aqui, todo mundo deve chamar de Avenida dos Bandeirantes. E se você chegou até aqui, você é um guerreiro. Muito obrigado mesmo pela sua audiência. Foram mais de 43 minutos de vídeo até aqui. E agora, vamos colocar a nossa musiquinha para eu te dar um recado final. Se você gostou desse vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Deixa aqui um comentário para eu saber o que você achou. Coloca aquela frase secreta e te vejo no próximo vídeo. E agora aqui mais 3 sugestões de vídeos para você assistir agora e não sair do canal.